A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de dar a mão na Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Verônica. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com uma convidada linda, maravilhosa, especial, que a gente tava super ansiosa pra trazer Escritora, aqui. jornalista, escritora, poetisa. mãe, militante, poeta. Conta um pouquinho de você, Eliana. Eu quero que você se apresente. Bom, meu nome é Lian Tai. Eu sou comunicadora social, sou atriz, sou escritora, nem sei mais, assim. Como vocês, né? Faço muitas coisas. Podcaster. E podcaster. Tem um podcast chamado Maternidade de Guerrilha. Sou autora Muito desse bom. livro aqui, Maravilhosa. Crônicas de Varanasi. É um furacão de talentos, gente. Furacão. É um furacão de talentos. Lian, a gente tá muito feliz que você tá aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida pra gente. Assim, você é uma inspiração pra mim, eu acho que pra muitas, né? Pra muitas é uma mães. mulher, mãe, Muitas que mulheres. é um símbolo. Eu acho que, sem querer, você virou também um símbolo de mãe militante, de mãe política, né? Algumas fotos suas, inclusive, viralizaram. Sempre você envolvida em manifestações em prol dos direitos humanos ou defendendo pautas de direitos humanos. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida e da sua história pra gente. Bom, eu sou de Goiânia, eu me formei em jornalismo, pisei na faculdade e tive certeza que não queria ser jornalista. Eu fui fazer jornalismo porque eu amava escrever, sempre amei escrever, desde criança. E aí eu acabei indo para um lado acadêmico, assim, fiz mestrado, fiz doutorado, vim morar no Rio para fazer mestrado, acabei fazendo curso de teatro, virando atriz, virando modelo, então muita coisa se misturou. No meio disso, eu tenho uma história de militância, que é uma militância por direitos humanos, direitos ambientais e de esquerda. Então, assim, a maternidade ainda era uma coisa… Eu era feminista, me considerava feminista, mas a maternidade estava muito distante da minha realidade. E quando eu me tornei mãe, eu comecei a encarar o feminismo de outra forma. Eu comecei a entender o patriarcado de uma outra forma, com mais profundidade. E eu lembro que quando eu virei mãe, eu falei, eu que não vou virar blogueirinha materna. Muito bom. Sabe, tipo, ficar postando só coisa de maternidade. Chegou um ponto que a minha realidade era só a maternidade. Hoje, eu tô voltando a ter os meus projetos. Na época, a minha única realidade era a maternidade. Então, era a única coisa de que eu podia falar. E acabou que essa militância materna entrou na minha militância de vida, porque eu acho que é uma das facetas do entendimento do patriarcado, que tá ligado com o capitalismo, que tá ligado com a destruição ambiental, e eu acho que anda tudo junto. Sim, com certeza. E tem essa crise, né? Eu acho que a gente vai entendendo do feminismo e a maternidade. Que quando você olha de uma forma muito superficial, parece que é incompatível. Porque a maternidade exige uma entrega, uma dedicação, que o feminismo, principalmente o feminismo liberal, né, fica falando, cada um faz o que quer da sua vida. E quando você vira mãe, você não faz o que quer da sua vida. Então a gente vai começando a beber em outras fontes e entender mais sobre tudo isso. E ao mesmo tempo, uma consciência de que esse nosso feminismo tem que contemplar e defender a infância. Total. E Acho até que porque, eu só assim, entendi isso depois que eu virei mãe mesmo. Acho que eu só exatamente. realmente virei feminista. Porque eu era feminista. Vamos andar com os peitos na rua de fora. Isso, eu quero fazer o que eu quiser. Vocês não vão me calar. Não vão me calar, não. Não sei o quê. E aí eu virei mãe e falei… Não é isso, feminismo não é esse negócio não, gente. Tem a ver com política. E até essa vontade de mudar o mundo, né? Ou essa preocupação que você tinha, ou que as pessoas que se envolvem com pautas como as que você se envolve têm, a maternidade é uma grande oportunidade. Porque a gente está formando novos seres humanos. Exato. Então é a maior responsabilidade. Sim. E fascinante também, porque a gente pode fazer a diferença. Totalmente. Eu sempre acreditei muito nesse poder do princípio.
eu tô muito cansada de debater com gente velha. Eu acredito na juventude, eu acredito nas crianças, eu acredito em se fazer diferente desde o princípio. Não só de trazer pautas, de trazer debates, mas de subjetivamente a gente educar de uma forma diferente, de a gente escutar, de a gente olhar a realidade da infância. Eu sempre acreditei nisso, mas era distante Mas de você mim. era uma mulher que queria ser… Como é que era a sua história com… Ai, quero muito ser mãe um dia. Conta um pouquinho. Eu sempre pensei que eu seria mãe um dia, eu não sei o quanto disso é aquele desejo. É porque se mistura com a maternidade compulsória. Então Sim. eu sempre me vi sendo mãe um dia. Mas quando eu engravidei, eu levei um susto. Eu não me sentia capaz de ser mãe. Eu não achei Mas que eu pudesse fazer aquilo. foi uma gravidez planejada ou foi uma Foi gravidez… uma gravidez no susto, foi uma surpresa total. E foi muito difícil depois que eu entendi que teve muitos fatores hormonais que fizeram isso. Mas assim, eu tive depressão, eu tive pânico, eu tive enjoo 24 horas ao dia. Foi o período mais doloroso e mais difícil da minha vida. E aí, a militância materna começou muito nesse período, porque na minha gravidez, eu tentava, pelo menos no primeiro trimestre, aguentar estar viva. Eu acordava e precisava aguentar estar viva naquele dia. De Foi tanto muito desconforto difícil. físico, emocional, Físico, tudo. emocional, tudo. Eu sentia que eu tava caindo do precipício, morrendo o tempo todo e não acabava de morrer. Foi uma gravidez muito difícil. E eu não encontrava narrativas semelhantes à experiência que eu estava vivendo. Tudo que eu via sobre gravidez, eu encontrava relatos de depressão pós-parto. Uhum. Mas eu não encontrava nada sobre depressão. Eu não sabia nem o nome, eu não sabia que aquilo era depressão. Eu não sabia que aquilo era pânico. Então, para mim, era só um desespero que eu não sabia nomear, não sabia a causa. E que eu não encontrava narrativas semelhantes. Então, todo mundo dizia, grávida, você tem que estar feliz. É uma bênção, você está gerando uma vida. E eu sentia que eu estava morrendo. E depois que eu comecei a escrever sobre o assunto, a narrar publicamente, né, a tornar públicas minhas narrativas, muitas mulheres me escreveram, contando experiências delas, trocando. E eu falei, onde estavam essas mulheres? Por que eu nunca ouvi nada parecido se existem mulheres com experiências semelhantes? E aí foi quando eu comecei a me dar conta de como essa romantização, a cultura da romantização tem a ver com silenciamento. As mulheres não se sentem autorizadas a falar sobre experiências que não cabem na narrativa da romantização da maternidade, que é a narrativa corrente e que a gente tá aí quebrando diariamente, né? Expandindo as narrativas. Eu tive 2 gravidezes não planejadas. A primeira, eu tava fazendo um trabalho que eu queria muito, assim. Foi aquela coisa, a vida te dando aquela porrada, sabe? Avassaladora. De você não controla nada e tal. E eu tava com o meu companheiro há 1 mês. 1 mês e meio. Então, assim… Eu senti exatamente isso no começo. Inclusive, eu identifiquei a minha segunda gravidez. Porque eu falei, eu tô em depressão. E aí, eu lembrei daquela sensação da minha primeira gravidez. Que eu acho que é isso aí. Eu acho que também, espiritualmente falando, se você, né, cada um com a sua crença, mas assim, eu acho que abre um buraco gigante, né? Em milhões e você morre, você não para de morrer. Você começa várias partes suas começam a morrer. Mas assim, no meu caso, eu fiquei, eu acho que como você falou, acho que os 3 primeiros, não lembro, não era uma data, né, perfeita. Mas o começo da minha gravidez é assim também. E eu já li até em algum lugar que eu achei muito interessante que isso é até uma forma da gente preservar a vida. Que a mulher tem que ficar recolhida, entendeu? Porque aquele primeiro trimestre que é mais delicado… É como se ela não quiser, entendeu? Pra ela não ir pra rua, pra não se expor, não viver a vida como se nada estivesse acontecendo e preservar aquele feto líquido em algum lugar, não sei se faz sentido, biologicamente falando, mas eu te entendo o que você sentiu. E que bom que você botou isso pra fora, que a gente pode falar sobre isso. E entender que isso é normal, que não é nada demais, que você não é uma bruxa louca, que não, né, que não é grata pela sua filha e pela sua fertilidade. E que amor é vínculo, né? Sim. O amor a gente vai construindo, porque existe tanta narrativa de que quando você engravida, você tem que amar profundamente aquela criança, quanto de que quando você olha pra cara da criança, é o maior amor do mundo no primeiro segundo. E amor é construção. Então tá tudo bem isso também. E isso é sobre desromantizar, né? A minha gravidez foi um cu também. Nossa, como eu odiei estar grávida. Mas, amiga, você foi muito corajosa, né? Do quê?
de ter filho, amiga, eu sentei, levantei e tava grávida. Não tive muita escolha. Literalmente. Cuidado como você senta. Senta direito, garota. Se eu tivesse sentado direito, não teria ficado grávida, mas foi isso. Eu só descobri, eu já tinha 2 meses e meio. Quando você descobriu. Uau. E eu tava lá na vida louca, amiga. Lá, viva lá, Mas você vida nunca louca. teve dúvida sobre encarar. Então, quando eu descobri que estou grávida, eu falei, tô grávida? Aí eu falei assim, bem, se alguém decidir me apoiar, show, vou ter. Porque, né, o pai falou que não ia apoiar esse negócio. Então, falou, tira. Eu falei, não vou tirar. Não vou tirar. Porque, tipo assim, também tinha uma briga ali entre eu e ele, horrível, né? Que, tipo, a gente não se entende de jeito nenhum. Que ele falou, tira. Então, de repente, ele falasse, vamos ter, eu ia falar, tira. Então, como ele falou, tira, eu falei, vamos ter. Contrariar. Né? Assim, isso bem romântico, tá, gente? Essa agora eu tô rindo, mas foi um tédio, um horror, assim, sabe? Tipo, foi horrível falar, estou grávida de uma pessoa que eu não gostaria mais de nunca mais ver na minha vida. Então, eu carreguei 2 crianças meio que assim. Então, eu tinha muitos sangramentos, que aí me colocaram de repouso. E eu era uma pessoa que fazia 400 quilômetros de bike toda semana e corria. Gravidez gemelar é muito... E aí, mano, falaram, deita aí, se encosta aí pra tu, né, ficar bem. E eu falei, tá, beleza. Então, assim, eu passei todo o tempo. Eu trabalhava muito, eu trabalhava tipo 8, 10, 12 horas por dia. E, de repente, reduziram a minha carga pra 4 horas. E, trabalha de casa e eu não conseguia levantar. Eu sentia muito sono, sabe? Tipo, nos primeiros meses, eu, tipo, tava enjoando. A médica falou pra mim que era infecção alimentar. Eu ainda fiz um tratamento de infecção alimentar porque eu tava grávida. Então, assim, Nossa. nem um beta-HCG fizeram em mim, tá ligado? Caraca. E eu fui. Enfim, aí quando... E eu descobri que tava grávida dia 1º de abril. Então, assim, ninguém acreditou em mim. É uma piada pronta, gente. É uma piada Verônica. pronta, eu sou uma piada pronta. Eu ligava no amigo e falei, você quer eu tô grávida. Porra, Verônica, chega aí então, vem aqui contar essa mentira aqui pra gente ao vivo. Cheguei lá. Nossa. Mas é muito boa atriz, né? Como é que pode? Como é que pode? Tá, Verônica, acabou a mentira. Não, gente, é grávida. Verdade, eu tenho um exame aqui. Olha, ridículo. Nossa. E aí, quando ainda soube que... Porque assim, ainda me falaram assim, você tá grávida de 5 meses. Eu falei, Por causa da taxa altíssima. Aí eu falei, fudeu, não sei nem quem é o pai. Nossa. Falei, eu não sei quem é o pai. Aí eu comecei a ficar desesperada, que eu falei, gente, Não tem eu não pai. sei com quem eu transei há 5 meses atrás. Eu não tenho um parceiro fixo, tá ligado? E aí depois eu fui ver. Aí quando ela falou assim, não, calma, não são 5 meses, não, são 2, são gêmeos. Eu, o quê? Só pior. Só pior esse rolê, não quero mais. Aí eu falei, a primeira coisa que eu perguntei pra médica foi, eu falei assim, você tem filhos? Aí ela, não. Eu falei, Quer você algum? quer um? Foi isso mesmo? Foi, amiga, foi. brincando. Por Deus. Aí ela falou assim, eu já volto. Rapidinho que eu tenho que dividir essa tela em 2 e eu não sei, nunca fiz isso. Foi Aí chamar eu uma fiquei... assistente social? Não, foi chamar uma pessoa. Que horror, cara. Foi chamar uma outra médica pra ajudar. Aí nisso eu peguei meu telefone. Eu falei assim, mano, eu tô grávida de gêmeos, sabe? Tipo, Você tava sozinha na eu sala? tava sozinha. E aí eu fui ver meu telefone sem sinal. Não tinha sinal nenhum, nem pra ligar, nem pra mandar mensagem. Eu falei, gente, que humilhação. Que humilhação. E aí daquele dia, eu fui na casa dos meus pais. Falei, gente, olha só, eu tô grávida de gêmeos. O pai das crianças falou que não vai. E aí eu quero saber se vocês me apoiam. Aí meu pai me olhou, ele... Que? A minha mãe tinha acabado de sair do banho. Ela, como assim, Verônica? Aí, Bomba atômica. nisso, meu irmão chegou assim, ele... E aí, gente, estão sabendo da novidade? Que eu liguei pra ele pra contar, pra me ajudar no desenrolar com a família, né? Porque eu também tava sem falar com os meus pais. Olha só, gente, eu carreguei tanta coisa. Aí eu já tinha saído de casa há 10 anos, voltei a morar na casa dos meus pais. É isso, a gravidez. Sabe? Então, assim, eu voltei a ser filha, sendo mãe. E eu falei, gente, tá tudo errado, tá tudo, né? Tipo uma... uma oportunidade uma de curar confusão. feridas. Assim, não que todo mundo tenha que perdoar Sim. tudo, né? Porque eu também não tenho essa Mas- visão romântica. Tem gente que fala assim, perdoa pai e mãe, né? Aquela coisa... A gente sabe que tem casos gravíssimos de violência, Sim. né, doméstica, violência dentro que pais e mães cometem com seus filhos. Mas eu acho que a gravidez também é uma grande oportunidade Sim, foi de um rolê. reencontro, né? Com todas as sombras da nossa vida. Você tava junto com seu companheiro? Como é que foi essa história? Eu também, eu tava... Também é um mês. Eu conheci o pai da minha filha e aí ele ficou morando comigo do dia que a gente se conheceu. 3 meses depois eu descobri que eu tava grávida. Tipo... E foi uma coisa assim, a gente não tinha, sabe, ele não tinha nada, absolutamente nada, eu tinha quase nada. E foi, putz, e agora, né? E quando eu descobri que eu tava grávida, a gente tinha acordado cedinho. Eu, tipo, não tinha vindo a menstruação, só que quando eu fico muito mal,
eu não menstruo. E como eu estava muito mal, porque eu estava grávida, mas não sabia. Assim, eu tava apaixonadíssima pelo pai da minha filha. De repente, eu comecei a odiá-lo. Eu odiava ele muito. E aí, eu não conseguia dormir do lado dele. Eu me sentia sufocada. Eu ficava assim, quem é essa pessoa do meu lado? Não consigo, saía da cama. Então, eu tava numa loucura. Eu achei que eu estivesse louca. Eu realmente achei que eu estivesse louca. Eu pensei, quem é esse bicho? Que sombra é essa que eu não conhecia, que não foi trabalhada, de repente acordou um bicho em mim querendo quebrar tudo. E eu não sabia que isso existia. E era a gravidez. Eu ainda não sabia, né? E aí eu comprei um teste de gravidez, falei, eu não desceu a menstruação, mas acho que não é nada, tal. Comprei um teste de gravidez, botei do lado errado, estraguei o teste. E aí a gente tinha combinado de levantar muito cedo pra tirar uma foto no nascer do sol. E aí apareceu uma garça, ele é fotógrafo. Apareceu uma garça e ficou do meu lado. E a gente voltando, eu falei, nossa, aquela foto com a cegonha deve ter ficado muito legal, né? Ele falou, Lian, não é cegonha, é garça. Falei, fudeu, a gente vai ter que fazer outro teste de gravidez. Meu inconsciente está gritando! Aí, a gente foi pra casa, não tínhamos dormido, porque eu já tinha ficado muito mal a noite toda, levantamos cedo. Então, a gente chegou em casa, apagamos no sofá. Aí, eu levantei e falei, vou pra papelaria comprar não sei o quê. Vou aproveitar, passar na farmácia e comprar um outro teste de gravidez. Comprei, cheguei em casa, ele dormindo no sofá, subi, fiz 2 risquinhos, assim, na hora. E aí eu fiquei assim, conheço bem um tempo essa sensação. em completo estado de choque no banheiro. Por muito tempo. Aí depois eu desci chorando, assim. E ele acordou, não sabia se eu tava rindo ou chorando, que eu tava assim, tremendo. E eu falei, eu tô grávida. Aí ele me abraçou. E eu fiquei chorando. Quando eu consegui respirar, eu falei, você quer ter? Ele falou, eu quero ter. Aí eu falei, então vamos ficar alegres pra não traumatizar a criança. Decidimos. Só que assim, todos os dias eu acordava chorando muito. Falava pra ele, eu acho que eu não quero, eu acho que eu não consigo. E ele falava, olha, eu não quero que você faça nada contra a sua vontade, mas eu tô do seu lado. Assim, na gravidez foi ele quem segurou muito. Depois a gente vê que o homem pode prometer tudo. Claro. Mas assim, depois que a criança nasce, o homem se compromete na medida que ele quer. A mulher está comprometida. A partir do momento que ela tá com aquilo, a vida dela toda tá comprometida, né? Por isso que é uma escolha que é da mulher, tem que ser só da mulher e pronto. E, enfim, e aí resolvemos ter, mas assim, foi muito difícil. Durante 2 semanas, eu acordava todos os dias falando, eu não consigo, eu não quero ter. E fui lidando com isso. Mas assim, eu tive muito apoio. Eu tava completamente na merda, assim. Eu tava muito na merda. Você teve apoio de quem? Da sua família? Eu tive muito apoio da minha família. Tive muito apoio dos meus amigos. Tive, sabe, o pai da Paz estava do lado. Então, assim, isso facilitou muito. Os meus pais, assim, seguraram muito, sabe? Então essa parte… E eu dormia à noite, eu ficava chorando, pensando, gente, não acredito que o aborto é criminalizado. Porque já é tão difícil tendo escolhido. Imagina uma pessoa que não escolhe ser obrigada a passar por isso. Sim. E eu tinha todo o apoio do mundo. Quantas mulheres estão completamente sós? Completamente. Não tem pra onde ir com uma criança. Então é muito desesperador mesmo. E não tem uma política, né? Não tem uma estrutura social que esteja junto, né? Porque falam pra você, tenha o filho, mas aí… se vira aí, né? Se vire. E depois que a criança nasce, ela que se vire também. Aí bandido bom é bandido morto, né? Ainda tem essas loucuras de PLs que eles tentam passar, né? Tipo, não precisa abortar, é só você doar. Gente, isso Ué, gente, tem um montão de gente precisando, querendo um bebezinho. Organizar minhas palavras pra responder isso. Porque é tão… Sim. A gente, assim… é muito surreal. É tão violento, né? Tudo, absolutamente tudo, que as políticas, principalmente a política machista, legislando sobre os nossos corpos, é tão violento. E quando a gente, exatamente, entra nesse processo de gestar, eu acho que o que você sentiu, que a gente sente, que a gente tem que falar sobre isso o tempo inteiro, para que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas, é um grande medo, né? Dá muito medo. E o medo paralisa, né? Dá muito medo. Dá uma paralisada no rolê. Saber que que a sua vida inteira vai estar comprometida. Que todas as suas decisões, que você nunca mais vai trabalhar, estudar,
se divertir da mesma maneira. Não que você vai deixar de fazer, que você vai realizar muito, né? Eu acho que também vem ali uma potência realizadora com o filho. Mas é isso, né? Você veio pra cá gravar e você teve que trazer a sua filha. Porque isso, né? Mesmo sendo uma decisão que você tinha antes resolvido deixar. É assim, e essa é a vida das mulheres. É isso que eu falei brincando aqui dentro do estúdio. Que os homens precisam entender, que às vezes a gente fala e parece que mimimi, né? o mimimi, o exagero, elas estão lá, elas querem, elas exageram, mas é isso, na hora que o bicho pega, é só em cima da gente. Sim. É muita coisa. Mas aí conta um pouquinho da sua história com a política e o quanto esse processo da maternidade foi te aproximando também de outras pautas e que você levou a paz e que vocês viraram um símbolo da militância. Da militância materna e que a sua filha está sempre do seu lado. Bom, a história com política, assim, na minha época de escola, eu fundei um jornalzinho chamado Revolução em Cadeia. Então eu já tinha essa vontade de transformação e uma crítica muito grande ao capitalismo, a esse sistema, a essa forma de funcionamento que desumaniza pessoas, enfim. Então eu já tinha tudo isso. Hoje em dia eu sinto que, por exemplo, eu leio esse livro mesmo, assim, tudo que eu escrevi antes de me tornar mãe, eu tenho um estranhamento, porque eu sinto que era muito inocente. Eu sinto que eu era inocente antes de ser mãe. Tudo que eu leio, tudo que eu vejo de falas minhas de antes da maternidade, eu acho inocente. E talvez eu fosse mais feliz, talvez eu fosse muito mais leve. Mas eu acho que hoje eu enxergo um pouquinho mais o funcionamento da sociedade. Eu enxergo porque eu, no meu lugar de muito privilégio, já senti o que é uma exclusão por ser mãe. Uma excluída da sociedade. E uma exclusão porque se você tá numa sociedade em que crianças não são bem aceitas como crianças nos espaços públicos, quem vai ser excluída? Sim. Eu deixei de me formar num curso de cinema que eu concluí, mas precisava frequentar o cineclube, porque no primeiro dia que eu cheguei com a Paz nenenzinha, quando ela não se separava de mim, o professor falou, o professor, né, que era homem, falou: tem como essa criança ir lá pra trás? Porque tá me incomodando. Uma criança muito fofa, mas tá me incomodando, não consigo me concentrar. Assim, não tinha como eu pedir pra minha filha ir mais pra trás, eu levá-la mais pra trás, que ela ia começar a chorar, ia ser muito pior. E, por outro lado, eu tive que cumprir uma disciplina no mesmo curso, que era uma professora mulher. Eu levei a Paz todas as aulas, ela foi super bem-vinda. No primeiro mês tinha Paz, no segundo mês tinha 2 crianças. O curso terminou com 3 crianças. Eu fiquei muito feliz, porque se tem 3 crianças ali, são 3 mães que estão se formando. São 3 mães que não estão excluídas. Eu deixei de me formar nesse curso por causa de um professor homem. Então, assim, tem muitas sutilezas que são aquelas. Se você tá num relacionamento em que tenha uma mãe e um pai, só que a mãe é a responsável, porque o pai, se ele leva pra passear, ele é um paizão, ele é lindo, maravilhoso. Agora, se a mãe é a responsável por tudo, como que você consegue trabalhar? Como que você consegue estar nos espaços, e ainda mais as crianças não sendo bem-vindas? Então, assim, eu me vi impossibilitada de fazer as coisas porque minha filha dependia de mim, e a gente vive num modelo individualista em que a família nuclear é a responsável pela criança e dentro da família nuclear é a mulher. E é claro que quanto mais privilegiada é a mulher, ela vai ter uma babá, ela vai ter uma empregada, sabe? É claro que é uma escolha que eu não gostaria de fazer, porque eu prefiro criar a minha filha. Eu prefiro eu estar perto. Sem contar que ela tá terceirizando pra uma outra mulher, né? Pra uma que também outra mulher tá sendo que vai deixar de cuidar dos próprios filhos pra cuidar dos filhos de outra. Então, e eu tô falando isso do meu lugar de privilégio. Só que aí eu comecei a enxergar o lugar de outras mulheres, de outras mães. E falei, caraca, como que se faz, né? Como que se exclui mulheres a partir da maternidade.
E você, a partir daí, então, começou a olhar pra política desse lugar de mãe. Tipo, a gente Sim. tem que falar aqui de direitos humanos, a gente tem que falar de saúde, educação pra todo mundo, mas a gente tem que olhar pras mulheres. Foi a partir daí que esse seu olhar deu uma… Sim, a gente tem que olhar para as mulheres e a gente tem que entender que uma mulher preta da favela não tem a mesma realidade que eu tenho. Sim. Porque eu acho que quanto mais a gente vivencia o que é essa exclusão, a gente tem que olhar para quem tá mais excluída do que a gente também. Então, assim, eu conheci uma outra camada do patriarcado. Existem outras, mais fundas. Sim. E eu acho que a gente tem a obrigação de olhar para isso. Eu vejo muito assim, de tipo, eu tenho lido muito sobre emancipação, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando, porque a gente tá aqui falando sobre esse assunto pra emancipar mulheres, né? Aí eu fui catar, porque eu falei, gente, voltou a estar na moda a palavra emancipação, eu tenho visto muito. E aí, esses dias eu tava vendo que, assim, emancipação é quando você torna aquela pessoa já uma pessoa que responde, né, pelos seus atos. Então, se a gente colocar emancipação jurídica, né, tipo, a emancipação jurídica nossa veio, né, há 30 anos atrás, tem 33 anos. Se a gente pensar, 33 anos é pouquíssimo tempo pra gente ter direito, acesso aos nossos direitos. Então, quando a gente fala, né, tipo, numa mulher preta, a gente tá falando que essa mulher ela nem sabe, às vezes, que ela tem o direito de, né? Porque colocam, por exemplo, a amamentação como um privilégio. Um privilégio de uma mulher branca. Não, ele tá previsto em lei, é um direito da mulher. Só que a gente tá numa sociedade que é tão desconexa, né, com as mulheres, de tipo assim, ela cuida dos filhos, deixa em casa, né? E tipo, a gente esquece. A gente esquece que a gente é emancipada, né? Na lei, pra ser uma pessoa civil. A gente paga muito os nossos deveres e a gente deixa os nossos direitos de lado porque a gente não tá sabendo, né? Então, assim, eu acho que a gente usa as palavras, né? Essa palavra, tipo, emancipação, de uma forma muito equivocada. Porque emancipada a gente é. Ou você acha que não? Você tá me olhando com essa cara aí? Tô acompanhando o raciocínio. Eu tava pensando que eu li em algum lugar também sobre isso. Não, sobre a diferença entre empoderar e emancipar. Sim. Que eu acho que é interessante também. E que o empoderar tá ligado ao individual. E que emancipar estaria ligado ao coletivo, entendeu? Então nós somos mulheres emancipadas. O problema é que a gente não sabe aonde a gente busca esse empoderamento. Porque não adianta, tipo, eu te empoderar. Eu posso falar assim, olha, Juliana, eu fiz assim, a informação é essa. Aí você cata aquilo dali e vai se empoderar daquilo ali. Só que, tipo, não vai ser o mesmo empoderamento, a mesma emancipação que uma mulher tem, a outra não vai ter. Porque isso é um complexo todo patriarcal também. mas porque aí… nem todo mundo é garantido por lei. O debate seria… O certo né, da gente pensar seria, enquanto não tivermos todas protegidas, Sim. não estaremos, né, nem eu estou. Né? Eu acho que é um pouco disso que você quis dizer, quando a gente precisa olhar para quem não tem os privilégios que a gente tem. E ainda assim, somos oprimidas e não temos consciência dos nossos direitos, né? Total. Eu acho que isso, assim, tipo, ocupar os espaços, né? Eu acho que é isso que a Liana traz muito. E quando ela tá com a paz, quando eu vejo foto dela com a paz na rua, eu falei, caraca, se eu tivesse uma filha só, eu tava lá. Será que não tem alguém pra carregar a criança junto comigo, cacete? Não, né? Então… ocupar os espaços, muito legal. Por isso que eu falo, né, eu já falei algumas vezes aqui que você tem fotos que viralizaram, fotos lindas, que é você dentro de uma manifestação política com a paz. É isso, né? Porque às vezes contam… Até a gente é socializada de uma forma que a gente acredita que a gente não é nem capaz, às vezes, de ir pra rua brigar pelos seus direitos com uma filha no colo. Eu acho que por isso que essa foto sempre me toca, as suas fotos tocam as pessoas por isso. Porque é uma mãe indo com o filho no colo, ocupando o seu espaço político, né, humano, ensinando também pra uma filha que é assim que vai funcionar, que a gente precisa lutar. Se a gente não lutar… E ao mesmo tempo é isso, né? Eu não acredito em empoderamento individual. Acredito que todo empoderamento é coletivo. E quando a gente junta as nossas, que a gente se empodera. A gente faz isso, por exemplo, na internet o tempo todo, né? Então, assim, essa coisa de… você precisa ter amor próprio e se aceitar. Eu não acredito nisso. Eu acho que tudo é coletivo. Tudo é processo de a gente achar o nosso bando e ir junto. Então, a coisa de… por exemplo, a coisa de ocupar espaço, né? Eu posso ocupar um espaço que a paz, que talvez outra mãe não possa. Que talvez outra mãe, com o filho dela, vá ser agredido pela polícia. Sim. Eu
provavelmente não vou com a minha filha ser agredida pela polícia. Eu já fui, já tomei muita bomba de gás, de achar que eu não ia respirar, não sei o que, manifestação. Mas assim, eu não acredito que eu com a minha filha vá ser agredida pela polícia, pelo Estado. Outras mães vão ser agredidas pelo espaço. Eu acho que quem tem privilégios tem que usar esse privilégio de uma maneira legal. Tem que abrir caminhos para quem não tem. Por exemplo, a Verônica fala muito de amamentação, né? A gente fala sobre certos direitos que vem muitas mulheres falar, mas isso é privilégio. Como se a gente não devesse falar sobre aquilo porque aquilo fosse um privilégio. E eu sei muito pela Verônica, de ela falar, um direito negado não é um privilégio porque foi negado a algumas. Então, assim, a gente precisa falar sobre os direitos, e se eles são negados para algumas, aí é que a gente precisa falar mesmo. Porque quando entenderem que isso é direito, que vai poder abrir caminho para que todas tenham. Enquanto acham que é privilégio, vão achar que nem todo mundo precisa ter, porque só algumas que podem ter. Até porque e a sociedade é assim, né? É desigual. Então, é ela que é, né? Não é justo mesmo pra todo mundo, então tudo bem, vamos deixar assim. A estrutura social permite que ela que se deu ao luxo de ficar em casa amamente, entendeu? E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que o que a gente quer é muito mais do que isso. Sim. Agora, eu queria um pouquinho saber de você, da sua história de poetisa, do slam também. E queria dizer uma coisa também pra você, que eu não sei se algumas pessoas já te falaram sobre isso, que eu e a Verônica, foi a primeira coisa que eu falei com a Verônica, quando a gente falou, vamos chamar Lian, foi que você tem uma habilidade, e não que eu acho que isso te torna melhor ou pior do que ninguém, mas assim, de falar de coisas muito sérias, até agressivas, com uma voz muito doce. A doçura, a militante doce da amamentação. Assim, tipo… eu acredito até que isso tem um impacto muito profundo, porque a forma como você fala deve fazer com que as pessoas tenham uma facilidade maior, né, mesmo discordando, de te ouvir. É um grande ensinamento. Apesar de eu achar que todo mundo… A gente precisa de vários tipos de ações para mudar o mundo. Às vezes a gente precisa de uma greve de fome, de um silêncio profundo, ou tacar fogo no símbolo, né, do capitão do mato racista. Então, assim, eu acho Gosto que… do tacar fogo. Sim. Segura Se forem tacar fogo, me chama. Mas eu acho muito… me toca muito isso, essa sua forma, essa sua maneira doce de falar sobre coisas tão violentas e impactantes e sérias. As pessoas falam disso com você? Eu acho engraçado. Eu tenho uma amiga que ela fica indignada porque as pessoas me acham fofa. Ela fala, gente, a Lian não é fofa, a Lian não é nada fofa. Mas é que não é fofa. E eu acho até engraçado, né, quando falam assim que eu sou doce, coisas desse tipo. Porque eu não me vejo assim. Mas, por exemplo, eu vejo a Verônica. A Verônica é uma pessoa que treta muito mais do que eu. E eu vejo ela tretando, eu falo, nossa, que massa. Ela vai na briga. Porque desgasta muito. Desgasta muito. Então, assim… Só que eu tenho uma coisa assim, que eu sou muito estratégica. Eu penso na comunicação como uma forma de chegar, sabe? Não só a sincerona. Tem gente que fala, sincerona como é que é? Honestidade radical. Sim. Não sou a favor de, tem que falar tudo que pensa. Tem que pensar em como chega e por que você tá comunicando aquilo. E o que você vai comunicar. Então, eu gosto muito de ser estratégica num sentido… E isso é uma crise que eu já tive, assim. De, eu sou uma escritora ou sou uma blogueira? Porque o meu sonho de infância, meu sonho de juventude era ser escritora. Eu amo escrever e eu estou no mundo muito pela palavra também. Eu tenho uma relação com a palavra. Mas chegou um ponto de comunicar por internet que eu me dava conta de que ou eu fazia uma boa literatura ou eu era compreendida. Porque na boa literatura, normalmente você não entrega tudo, você não mastiga. Uma coisa mastigadinha não é uma boa literatura. Sim. E aí eu comecei a ir muito pelo caminho do eu quero comunicar. Eu quero que as pessoas compreendam isso. Eu quero que, mais do que eu tô escrevendo uma coisa que é uma boa literatura… tá chegando, eu tô comunicando, isso tá sendo acessível, tá transformando, tá fazendo pensar. Então eu prezo muito por fazer as pessoas pensarem, fazer as ideias chegarem. E talvez isso dê um tom que é estratégico. Eu opto por comunicar,
Que é até a questão que eu tenho. Tipo, eu sou formada em comunicação social, eu sou mestre, eu sou Que é doutora em comunicação é um social. bom resumo, né, do que você é, que é uma comunicadora. Sim, e eu não me via assim. Eu via, assim, como a parte acadêmica, eu gosto da pesquisa, eu gosto de pesquisar sociedade, eu gosto de falar sobre a sociedade, mas eu não tinha visto esse lado da comunicação social. E recentemente, eu comecei a falar, cara, eu sou uma comunicadora. Eu sou formada como comunicadora, eu gosto de comunicar, eu gosto de trocar ideias. Eu posso assumir que eu sou uma comunicadora. A gente até conversou antes, né? Sobre como que a gente se apresenta. E eu ficava assim, não sei, eu sou atriz, eu sou escritora, eu sou o quê, né? Eu sou formada em jornalismo, mas eu nunca exerci e nem quero. E aí eu comecei a me dar conta, eu sou uma comunicadora social. Porque muitas vezes a rede social exige certas coisas que eu não sabia fazer. Fazer vídeo falando, eu me achava horrível. Eu fazia 1000 vídeos pra falar oi. E aí eu comecei, e eu tinha um preconceito. Eu vi que eu não sou blogueirinha, eu não faço isso. Aí eu comecei a ver que os instrumentos que a gente tem pra comunicar hoje são esses. Eu sou uma comunicadora, eu posso comunicar. Então, eu tenho esse lado que preza muito por fazer as ideias chegarem e fazer as ideias rodarem, porque eu acho que é assim que a gente pode transformar, talvez, um pouco, né? Você fez doutorado também. Em quê? Comunicação. Comunicação. Você já passou pela sua cabeça… vou falar que não é nenhuma pressão. É uma carreira política? Não. Não. Eu acho que eu não aguento… Um grande dom, uma grande revolução. Ia ser bom. Eu voto. Eu também. Eu acho que a política precisa da gente. Sim. Eu acredito muito que a política precisa da gente. Pra minha vida, eu não quero isso. Eu entendo. Sabe? Pra minha vida de mãe, pra mãe da paz. Sim, eu super te entendo. Porque eu sou uma mobilizadora também, né? Eu tenho essa coisa. Tipo, lá no meu condomínio, eu já… quero não sei o que do lixo e tal. Aí as pessoas falam, eu votaria em você. Gente… Calma. Eu morreria, gente. Eu nem minha… Eu acho que você tem Eu morreria, amigo. estômago. Você adora… você Tudo suporta… bem, mas olhando pra rojão, onde tá… Pra onde a gente tá e quem são as pessoas que eu teria que confrontar, eu não teria nenhuma maturidade na minha vida. Eu ia cuspir, ia querer matar, ia ser horrível. Nossa, ia ser horrível. Eu ia ter que andar de carro blindado, minha casa ia ter que ter arame, faca cercada. Ai, credo, não. Não. Eu acho muito interessante. Eu acho que a política precisa da gente. Eu acho Mas muito. eu acho que eu não tenho saúde pra isso, não. Mas eu fico pensando briga, muito né, se cara? todas as mulheres maravilhosas e inteligentes pensarem assim. A gente tá lascada. Mas tem que ter algumas mulheres, acho que com mais saúde. Porque eu fico olhando você. Quando você me explicou essa… Porque você, exatamente, porque você tem esse tom e esse dom da moderação e até essa coisa estratégica de fazer chegar. Isso é uma grande instrumento para fazer política, né? Sim. E política boa. E a gente tá precisando tanto. Vivemos tempos Sim. desafiadores. E depois, me conta um pouquinho mais de você, Liana. E você perguntou do Islã das Minas. É isso. O Islã das Minas… Eu escrevia muita poesia quando eu era mais jovem. E depois eu acabei indo muito pra crônica. Tanto no audiovisual, assim, fiz um curso de cinema. Eu me interesso muito pelo olhar da crônica, que é ver uma pessoa e botar a câmera perto. Eu gosto de… até a Verônica tinha falado, né? Que no meu livro tem uma frase que fala: é pelos buracos que eu pretendo conhecer o mundo, algo assim. E a coisa do buraco, a coisa de repente ter um olhar que ninguém teve pra alguém e trazer isso. E falar, olha pra essa pessoa. Então, assim, eu não sou tanto da ficção, nem no cinema. Eu prefiro fazer documentário. Na escrita, eu prefiro falar de coisas e pessoas reais. E eu gosto muito de trazer uma lente de aumento para as pessoas que existem. Eu gosto muito de pessoas, especialmente. Fotografando, eu gosto de fazer retratos. Então, eu gosto muito desse olhar, assim… Gente, olha o que eu vi nessa pessoa. Olha o que eu vi nisso. Eu gosto da realidade e dessa capacidade de trazer o olhar dos outros. Então, eu tava muito na crônica. Me encontrei muito na crônica. E o Islã das Minas começou porque teve uma fase que me chamaram para participar de um grupo de poesia. E éramos pessoas que escreviam poesia, líamos juntas, criticávamos umas das outras, trabalhávamos. E aconteceu certa vez, esse grupo foi mudando de membros, saía um, entrava outro. Era um grupo pequenininho, assim. Isso aqui no Rio de Janeiro. 4 pessoas, no Rio de Janeiro. Na casa da Úrsula.
Hartalian, e a gente tava na casa dela debatendo poesia e tinha acontecido o golpe de 2016, que tirou a Dilma. E estávamos todas arrasadas. E a gente começou a conversar como a gente queria que a poesia fosse útil. A gente não queria ficar fazendo poesia entre quatro paredes. A gente queria, de alguma forma, levar aquilo pra rua e que fosse transformadora, que movesse alguma coisa. E aí o Tom, que era Letícia na época, falou, gente, o Tom tinha muita experiência com slams, comandava alguns slams, falou… Slam, só para as pessoas entenderem, é uma batalha, né? É uma batalha de poesia. É uma forma específica, assim, que surgiu em Chicago, uma batalha de poesia, e é uma brincadeira que se faz. E aí, tem vários slams, né, pelo país. Tinha slam das Minas, eu acho que em São Paulo, em Brasília, não sei. E aí o Tom trouxe isso. Gente, não existe slam das Minas no Rio de Janeiro. O que vocês acham de a gente criar? A gente falou, tá bom. E criamos um evento no Facebook, teve um monte de confirmação. No dia no Largo do Machado, tava lotado. E foi tão potente que a gente viu que se precisava disso. E o que eu tava falando sobre não se empoderar individualmente, como juntas, falando sobre nossas questões, a gente se empodera. E aí nasceu o slam, e foi isso. Pronto. O slam continua? Como é que foi? Continuou? Ele continuou virtualmente? Como é que essa história… Desde que começou a pandemia, a gente tem feito os eventos virtualmente. A gente chegou a fazer alguma coisa, não batalha mesmo, porque acaba que aglomera, mas a gente chegou a fazer alguma coisa de parar a Kombi. Hoje a gente tem uma Kombi. Parar a Kombi, vender produtos. Mas também, tipo, agora, com variante Delta e tal, a gente tá fazendo só online. Virtual. E depois, me conta, assim, só pra gente ficar situada com relação à sua vida. Depois de um tempo, você se separou do pai da Paz? Ou até hoje, vocês estão juntos? Como é que é essa história? Como é que a sua vida pessoal e da maternidade se desenrolou depois disso? Eu e o pai da Paz estávamos, né, tipo, juntos. E aí, quando a Paz tinha 1 ano e 1 ano e meio, aproximadamente, que eu estava totalmente mergulhada na maternidade, eu não sabia quem eu era, enfim, assim, eu não tinha minha vida. E me frustrava muito que eu tivesse me tornado a mãe da Paz e ele estava procurando a vida dele, a identidade dele, as crises existenciais dele, tudo aquilo, né? Que é um grande privilégio do homem. E é quando a gente vê que não importa quão desconstruído o homem seja, ele era super desconstruído, não abre mão do lugar de privilégio. Então, chegou um ponto que a Paz com 1 ano e meio, eu me sentindo completamente só, chata, porque eu queria, enfim, dividir as tarefas, né? Pegando no pé, aquela coisa toda, me sentindo super sozinha, descobri que ele estava trocando mensagens românticas com uma menina que o seguia por minha causa no Instagram. Que ótimo. E aí… É bom a gente falar sobre isso, né? Para as mulheres se identificar. A gente não tá sozinha, vamos se unir juntas. Eu falo muito sobre isso e a gente fala sobre isso abertamente. E eu acho muito bacana, porque quantas mulheres aparecem com exatamente a mesma história. Exatamente a mesma história. Que é aquilo que eu falo, quando eu tava grávida, ele foi a pessoa que segurou. Mas pra depois, assim, o homem que fala, olha, eu tô super junto, a gente não sabe quanto tá. Não é uma coisa que dê pra contar. O impacto na vida é muito diferente, né? É muito diferente, é completamente diferente. E quando a gente vai viver esse começo aí da maternidade, é isso aí, é tipo… Você entender que é a sua vida mesmo que vai ser transformada. Que agora tudo que você fizer na sua vida, você precisa ter um plano. Um plano pra deixar sua filha, um plano pra saber como é que você vai lidar com a sobrecarga. Sim. Que vai ser muita. Mas conta aí, você isso. descobriu isso. E aí eu descobri isso e falei, vai embora. Vai embora, a Paz é a sua filha, nunca vou te afastar dela, mas não quero saber. E aí, nisso, né, você tava falando que você tomou ayahuasca e tal, a vida durante muitos anos. Aí ele foi pra um ritual de ayahuasca, logo que eu descobri, e se tocou. E falou, nossa, que besteira que eu fiz, que idiotice, precisou chegar nesse ponto. Sim. Aí eu falei, poxa, podia ter se tocado 1 mês atrás, podia ter se tocado 15 dias atrás, ontem. Que até então,
tava naquela história de… Nunca me falou com todas as letras, mas de eu ser olhada como louca. Sim. Sabe? Tipo, eu Mas sou a você louca falou, que ó, tô você imaginando descobriu, alguma eu coisa. descobri que você está falando. Vocês falaram Eu sobre isso. descobri, falei e falei, olha, não quero mais. E aí a gente se separou pouco tempo. Só que aí ele ficou assim, eu falei, arranja uma casa pra você, que a Paz tem que ter a casa do pai. E ele ia lá ficar na minha casa pra ficar com ela. Eu falei, eu preciso do meu espaço também, arranja uma casa. E aí nisso entrou a pandemia. Eu fui ficar com os meus pais 10 dias, acabei ficando 5 meses, porque começou a pandemia, eu fiquei presa na casa dos meus pais com a Paz. E eu falei pra ele, pode ficar no meu apartamento, né, onde eu moro. E aí ele ficou lá esse tempo. E aí quando eu voltei, ele tava assim, tipo, arrumando tudo, fazendo tudo. E aí quando ele ia se mudar, eu fiquei assim, poxa, com medo de ele saindo eu ficar mais sobrecarregada. E aí eu falei, fica. Hoje nós estamos juntos. Ele não cabe na minha cama. Não cabe por questão de espaço mesmo, de eu ter o meu espaço. Muito bom. Ele dorme no quartinho. Adorei. Não cabe por uma questão de espaço. Eu durmo no meu quarto com a Paz, na minha cama com a Paz. Mas assim, estamos juntos como família. Eu tenho uma concepção muito diferente de família. Apesar de todas as críticas teóricas que eu tinha ao mito do amor romântico, aquela coisa toda. Que a gente… Né, o amor romântico, a monogamia tá muito ligada ao capitalismo e ao patriarcado. Eu tinha Como muito é que você essa crítica. lida com isso? Eu tinha essa noção, eu tinha estudado sobre isso, mas nós somos formados o tempo todo subjetivamente pelo amor romântico, né? Pelo mito do amor romântico. A gente sente, né? A gente sente, o que é pior. Completamente. A nossa forma de sentir, exatamente. A nossa forma de sentir é pelo filtro do amor romântico. E é muito difícil desconstruir isso. Eu não sou uma pessoa que facilmente teria um relacionamento poliamoroso. Eu falo pra eu ver, sou amiga, taurina. Então, 3 taurinos. taurinos. Eu falo pra ver, amiga, eu tenho 2 defeitos graves. Eu sou hétero e sou monogâmica. Tipo, são 2 defeitos graves. Mas ao mesmo tempo, assim, poliamor funciona pra quem tem filhos? Não, são vários. Porque, Eu assim, também. Tanto que eu quero fazer um programa sobre isso. Exatamente, porque você tem… Hoje em dia, eu considero que casamento é cooperativa. Casamento é divisão de tarefas, inclusive financeiro. Então, assim, a cooperativa tem que funcionar. Tem que dividir bem as tarefas, tem que dividir o dinheiro. Que seja, sabe, que se um não é bem dividido, o outro tem que ser bem dividido, tem que dividir. Então, casamento é cooperativa. A cooperativa tem que funcionar. Eu não tenho grandes ilusões. Não acredito que dá pra você ficar a vida inteira por alguém sendo apaixonado pela pessoa. Agora, tem que se gostar, tem que se querer bem. Tem relação de trabalho, a gente tem que ter afeto pelas pessoas, tem que se querer bem, senão a convivência fica insuportável. Então, eu acredito nisso, acredito que é uma cooperativa. Agora, não tenho essas ilusões, assim, de amor romântico. Mas tem, a gente, como você falou, a gente é socializada e a gente aprendeu a sentir o que é gostar. Eu assim, até entrando num tema que talvez a gente achou que não fosse entrar, eu me lembro que quando eu comecei a achar que eu tava sentindo tesão por alguém, eu achava que eu amava essa pessoa. É muito interessante isso. Até hoje, assim, o tesão pra mim tá muito… Se eu sentir muito tesão por uma pessoa, eu acho que eu estou apaixonada por aquela pessoa. Então é muito… Assim, por mais que a gente ouça e leia sobre o mito do amor romântico, eu tava ouvindo outro dia um podcast sobre isso. E eu ficava com o Franco morrendo de rir, meu companheiro, porque eu fiquei estendendo roupa, ouvindo o podcast, discutindo com a mulher. Tipo, a louca, discutindo com a mulher do Pedro. Mas tá, tudo bem, mas a gente foi socializado. O amor romântico é uma falácia, não existe e tal. Mas é como a gente tá falando aqui. Existe o sentir, a gente, né, desde que a gente nasceu, é isso que é apresentado pra gente, principalmente mulheres, né? Então, e a forma que isso é apresentado é muito doida também, né? E essa coisa do poliamor, como você falou, talvez faça todo sentido, seja mais natural, não sei se a palavra apropriada é natural, mas se a gente vivesse também numa sociedade de cuidado, onde o cuidado é coletivo. Porque numa sociedade como a nossa, que as mulheres são sempre as encarregadas de cuidar, de deveres de cuidado com a casa e cuidado com os filhos, eu penso, é poliamor pra quem, cara pálida? Exatamente. Porque exatamente isso. Entendeu? Então, eu tô doida pra fazer um programa sobre isso. Né? Tô te… Porque eu queria muito debater. Indicar alguém também. Eu quero muito debater, porque eu acho muito interessante. E me chamou a atenção. Porque você é essa mulher
que desde sempre estudou sobre política, sobre quebrar paradigmas e tal, se sentiu sozinha Aham. quando você estava com a sua filha bebê e o seu companheiro estava, né, flertando com outra pessoa. E eu acho que é muito mais do que ciúmes, né? É porque, na verdade, a gente tá sozinha. É. É quando toda a sua identidade se volta pra maternidade. Então, assim, já me doía parecer que a maternidade era um projeto só meu. Sim. Sabe, tudo que eu era foi voltado pra ser mãe daquela criança. E o pai não, sabe, não estar no mesmo projeto é uma coisa que doía. Hoje ele já tá muito mais envolvido. Hoje a paz é maior. Quando a criança começa a dar um retorno pros homens, parece que é mais fácil, né? Porque quando é pequenininho, a gente dá, e a criança não conversa com a gente de volta. Então eu acho que quando a criança vai crescendo, talvez pros homens seja mais fácil, porque a criança interage melhor. É o que eles dizem, né? Então a gente não tem que acreditar nisso. Porque se eles são, assim, no meu caso, assim, a minha segunda filha, como ela era gêmea e eu perdi o irmão dela. Então, como eu tava dilacerada, o meu companheiro, ele teve que entrar fortemente também nesse cuidado com ela, nesse primeiro momento, né? Porque eu precisava também de cuidados, e muito. E é muito interessante isso, porque por mais que nós, como casal, a gente funcionou pra caramba na minha primeira filha, mas foi tudo muito maravilhoso, deu tudo muito certo. E óbvio que a sociedade é assim. Ele saía, ele estudava, ele trabalhava. Quando ele estava em casa, ele fazia tudo que ele podia fazer com ela e tal. Mas era muito mais minha nesse começo aí, né? Eu amamentava, acabava que eu que fazia dormir, eu que não sei o quê. Aí, de repente, já era eu que fazia mais as coisas. Mas quando dá um banho pra mim. E com a minha segunda filha, por conta desse buraco emocional, dessa dor na família, até ele mesmo se colocou nesse lugar de preciso curar, então vou fazer, né? Que eu acho que ele tem muita essa energia de curar fazendo. Ele entrou muito, entendeu? E você vê que funciona, tá? Com certeza funciona. Não, porque na verdade é isso, né? O homem não sabe não ser o centro. Exatamente. Porque assim, quando tá com uma criança que tá lá interagindo com ele, tá dando atenção pra ele. Agora, quando é só dar… Porque a gente tá com um bebê, um recém-nascido, uma criança de alguns meses, é só dar. Você dá. O homem não foi socializado pra isso. O homem não foi socializado pra dar. O homem não foi socializado pra mulher não estar com a atenção voltada pra ele. Ele precisa de alguma atenção. E é o momento que a mulher precisa. A mulher tá dando tudo. Quem tá dando pra mulher? Mas sabe que a gente tava falando sobre essas questões, assim, de poliamor, de modelo de casamento. Eu fico muito frustrada que o único modelo de família que nos tenha sido apresentado seja esse, seja o da família nuclear. E aí tem toda essa narrativa assim, mas se a mulher não for casada, ela vai ficar sozinha. Que é uma besteira, mas por outro lado, muitas vezes fica porque o modelo é de família nuclear. Então, assim, eu fico muito frustrada que não existam outros modelos comunitários, outras formas possíveis de família. E eu acho que isso talvez seja a construção que se precise fazer para que talvez um dia o poliamor seja possível sem que a mulher esteja sobrecarregada. Porque é isso, assim, então poliamor, mas quem vai cuidar da criança? Porque eu acho que um relacionamento num namoro é uma coisa, num casamento é outra coisa. Quando tem filho, é outra coisa. E é divisão de tarefa. É divisão de tarefa. Então agora você tá nesse momento de ressignificar essa relação de vocês três juntos. Sim. De entender o modelo de família. Nós estamos num modelo de família bem convencional, na verdade. Só dormimos em quartos separados. Sim. Mas assim, você comentou que você tem uma amiga que tá sempre com você. Isso já é um movimento, né? Essa coisa que você falou. Tem uma amiga que tá sempre comigo, com a filha dela. Quando a gente consegue fazer esse tipo de movimento, a gente já se sente muito mais forte. Completamente, assim. Não, eu me uni a outras mães, me fortaleceu muito. Sim. Me empoderou muito. Por isso que eu falo que empoderamento assim, é coletivo. E essa coisa do precisar do coletivo. A mulher, quando ela vira mãe, ela fica um pouco, caramba, esse sentimento de solidão tão grande, de ser diferente, de ser excluída, né? Dos amigos que não terem filhos. Parece que nada faz sentido. E aí, quando você encontra outras mães…
você se sente muito melhor, mais confortável. Eu não sei como é que foi aí, ó, mãe solo. Cara, num primeiro momento, partiu mais de mim, né? Porque as minhas amigas não tinham filhos. Eu fui, acho que a terceira, assim, da galera que foi uma água que a gente bebeu. E aí todo mundo ficou grávida. Não me dá dessa água, não. Foi uma coisa de água. E eu me isolei. Porque eu falei assim, agora fudeu, agora acabou o mundo, né? Tipo, esse sentimento, eu não, tipo, virei o empoderamento em pessoa quando eu engravidei, sim, né? é um processo mesmo. Foi um negócio, então assim, eu só queria ficar dentro de casa. Eu comecei a ler, eu engravidei quando tava passando aquele Vale a Pena Ver de Novo, da Nazaré Tedesco, que ela roubava criança. Aí você ficou com medo de roubar isso. Eu falei pra minha mãe, mãe, você tem 2 coisas pra fazer. Uma é garantir que essas crianças não sejam roubadas. Você vai, pode acontecer o que for comigo, eu posso morrer, entrar em hemorragia, qualquer coisa, mãe. Vai atrás delas. Deixa que as pessoas vão cuidar de mim, vai atrás delas. Então eu ficava com esse muito medo, tipo, primeiro que eu não conseguia sair sozinha, né? Porque eram 2 pra carregar e mais uma mochila. Se fosse uma mochila, show. Mas era 2 e mais uma mochila. Então, assim. Você começou a ficar com medo de sair. Eu tinha medo de sair. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de, tipo, imagino. ir embaixo no meu condomínio. Tipo assim, minha mãe morava no 2º andar, descer pra dar um rolê no sol. Se eu, quando engravidei de gêmeos, tendo um companheiro, eu pensava o tempo inteiro, gente, vamos começar a andar, eu não vou conseguir segurar. Imagina Eu comecei a olhar, tipo, passou. até uns negócios que era, tipo, de você botar no peitoral da criança e andar assim de coleira. Falei, olha, que ponto eu tô chegando, eu tô ficando maluca. Eu cheguei num momento que eu fiquei um pouco surtada, tipo assim, como que eu vou me locomover com essas crianças? Porque eu também, eu vivia viajando, tipo, cada hora eu tava morando num lugar, eu nunca tinha um telefone, sabe? Tipo, era mais de um ano, era menos de um ano. O telefone eu sempre trocava, porque eu perdia, porque roubavam, porque eu esquecia, porque eu fiquei muito doida, não sei onde a gente foi meu telefone parar, e eu ficava, gente, como é que eu vou fazer com essas 2 crianças? E aí eu fui cada vez mais me trancafiando dentro de casa, tipo assim, minha zona de conforto. Taurina, vou ficar o quê? Sem sair do lugar. Aqui ficarei, né? Mas depois de um tempo, as minhas amigas mesmo vieram falar. Porque eu escrevi um relato no meu puerpério, assim, sozinha, né? Tipo, sem ninguém ali. E elas falam, olha só, tu tá sozinha porque tu quer. Sim. Porque a gente tá te mandando mensagem, sua maluca. E eu falo, não, eu tô aqui sozinha. Você não entende. Você não tá entendendo o que eu tô solidão. passando. E aí, elas começaram meio que a me puxar mesmo, né? Tipo assim, pessoalmente. Foi bom pra caramba. E aí, elas fizeram um grupo e falaram assim, Verônica, essas pessoas que ignoraram você é a gente? Aí eu falei, então, eu acho que eu não sei responder se sim ou não, mas sim, né? Porque eu não me sentia mais ali. Pertencente. Eu não me pertencia mais àquilo. E aí eu comecei o quê? A fazer amigas na internet. Então, assim, a minha maternidade solo, eu acho que ela me empoderei da minha maternidade com a ajuda do virtual, que isso fez muita diferença na minha vida, né? Eu conheci mulheres que, tipo assim, obviamente, que tipo, transformaram a sua vida. Pra caramba. Assim, pessoas que me mandam o recado do futuro e eu sou o recado do futuro de alguém, sabe? Então, eu criei mesmo uma comunidade ao meu redor pra não surtar e pra poder, tipo, me escorar. Porque eu me sentia assim, me escorando. Calma aí, quem pode me ajudar aqui? Você pode me ajudar aqui? Então, assim, outro dia pra vir pra cá também. Minha mãe não pode ficar. Rai, pode ficar com as minhas filhas? Pô, traz pra cá, deixa aqui em casa. Então, assim, cara, eu tenho uma amiga que eu posso deixar as minhas filhas na casa dela. Mas, assim, essa amiga também, tipo, eu só me senti segura depois que ela teve filho. Sabe? Então, assim, mexeu em muitas inseguranças minhas, tipo, de criança mesmo, né? Tipo, de olhar pra minha criança e ver também, tipo, a possibilidade de amor que as minhas filhas podiam ter, né? Então, assim, mexeu em várias estruturas, a análise voltou com força. Mas, assim, foi uma escada, assim. Cada dia eu ainda não cheguei aonde deveria estar de segurança, assim, de saber o que fazer, sabe? De tipo, o que você vai fazer? Não sei o que fazer. Acho que a gente não sabe o que fazer. Então. Eu acho que a gente vai seguir sem saber o que fazer. Eu sempre tô ali tentando. Certa, né? Não tem. Mas eu vou vendo o que causa menos dano, né? Sabe? Tipo, da minha experiência, do que eu escuto ao meu redor. O que é o menos dano? O menos dano é isso aqui? Então, beleza, menos dano. Isso aí. Né? O que é o melhor dessa situação? E a maternidade solo também, ela me trouxe muita consciência de classe. Né? Uma coisa que eu realmente não tinha. Eu sabia que existia desigualdade no mundo, mas quando você vê a maternidade... Você não parava para pensar e isso não te afetava de tal forma. Eu não chorava. Eu não chorava. Entendeu? Eu não chorava. Eu não tava em casa, assim, de repente, pensando... sei lá, os meninos não comeram, eu tô jogando uma comida no lixo... Eu não chorava. Beleza, ninguém quis comer, ninguém vai comer depois, vai estragar, vou jogar já.
às vezes eu jogo no lixo e falo, caralho, que merda, tô jogando comida no lixo, tem gente passando fome, uma merda. E aí, tipo assim, problema com isso. fui entrando e fui estudando. Eu falei, cara, como é que eu posso ajudar? Como é que dentro do meu privilégio eu vou ajudar? Então, assim, dentro da minha maternidade, eu ainda, tipo, empreendi dentro dela. Então, assim, foi mais uma carga, porque eu queria ficar com as crianças, eu não queria ser terceirizada como eu fui. Porque os meus pais precisavam trabalhar, então eles me terceirizaram. Então, quando eu fui terceirizada, eu falei, não, isso não é legal me terceirizar. Porque foram várias pessoas passando pela minha vida ainda. É muito né? louco, né? Porque E pessoas que eu nem sei mais. não planejou essa gravidez, uma gravidez de um pai que não se relacionava com você efetivamente. E a gravidez transformou de tal forma a sua vida. Sim. Que ela trabalha, milita, transforma o mundo, tudo em função do aprendizado que essas crianças te trouxeram, sem nenhum romance, gente. Não, nenhum romance. Eu só pra mim é tudo uma guerra o tempo inteiro. E isso é o viver também, É uma né? guerra o tempo inteiro. É uma guerra o tempo inteiro. Mas isso é o viver também, né? A gente entender que tudo tem um monte de coisa maravilhosa pra aprender. Sim. Como mãe, dentro das nossas relações com os nossos filhos, né? A vida deles, como transforma, como a gente quer melhorar através deles, mas sem romance. E é isso, é o caos. É o caos, mas ao mesmo tempo é o gás. O gás da realização e da mobilização. Eu acho que é uma maternidade muito potente, né? Tipo, eu sempre separo, assim, uma maternidade servil e uma maternidade potente. Porque você pode realmente ter uma maternidade que você vai querer servir. Você vai falar, mano, não vou ficar encasquetando. O que eu tenho que fazer? É isso aqui? Eu vou fazer isso aqui. E vou servir. Na verdade, eu acho que o que a gente decidiu, resolveu, aceitou virar mãe, né? Aconteceu. E aí, já que estamos ali nesse papel, a gente prefere, ou a gente escolhe todos os dias, a cada minuto, na verdade, não é a cada dia, a cada minuto, fazer o melhor. Para que essas crianças também mudem aquilo que a gente quer que mude, né? Sim. Porque a gente tá ali pra... E elas são as primeiras a, tipo, me questionar também. Mas você disse que não pode sentar aí. Por que você tá sentada aí? Então eu vou descer, desculpa. Não, eu que mando na roupa, porque o corpo é meu. Eu já ouço isso da minha filha, né? De 8 Sim. Maravilhoso. Aguenta. Você não ensina isso pra ela. Entendeu? Não, a Paz, ela, tipo, outro dia tava quebrando peça de quebra-cabeça. E eu falei, pô, filha, você tá quebrando. Ela, eu tô aprendendo. Vai usando, né? Vai usando. Tudo Vai que usando. aprende da gente, vai usando. Sim. Mas eu acho sensacional, assim. São Eu preciso geniais. falar que, assim, tipo, eu tenho maior orgulho da mãe que eu sou. Porque eu fui criada de uma maneira muito diferente. E, assim, eu sei quais são as consequências que trouxe pra mim. E eu tento fazer o melhor pra Paz, pra ela ser um ser humano melhor pro mundo e que vai criar um mundo novo também. Eu acho que a esperança são essas crianças. Sim. O foda é que só nós, mulheres, de uma forma geral, estejamos empenhadas nisso. Sim. Mas de toda a minha vida de militante, o que eu sinto que é mais potente é ter uma criança. Sim. Porque ir lá na rua gritar entre um monte de gente e entre umas forças bizarras que aquilo que você faz não é nada. Parece que a gente fica batendo a cabeça pra militar e aquilo não é nada. E aí você cria uma criança foda, que não reproduz certas violências, que, sabe, que tem uma outra forma de estar no mundo. Isso é potente. Então eu sinto, assim, que é uma tarefa, né, pra gente, infelizmente, as mulheres que estão à frente disso, mas é a coisa mais potente que eu tô fazendo. Eu acho que a minha filha, sabe, tá num caminho muito bom, assim, que não é sempre que eu consigo, mas de eu tentar falar com ela da maneira mais empática possível, com mais escuta possível, com mais respeito possível, eu acho que isso é revolucionário. É educação, né? É muito Só consigo revolucionário. mudar o mundo com a educação. A gente não tem como, não tem outra forma. Ou tem outra forma? Eu acho Jogando que... fogo em tudo, Jogando queimando fogo, tudo e tal. Não, Já mas que a gente assim, não eu pode, quero tem dizer que eu educar, acho, né? Lian, assim, pra gente terminar a nossa conversa, que por mim eu ficaria o dia inteiro conversando com a Lian. É que você consegue fazer, você toca muito as pessoas com a sua forma de maternar, com a sua forma de se comunicar. Então, obrigada por ser exemplo, por me ajudar também a me rever sempre, né? A gente brincou aqui que a gente tem esse jeito, que a gente vai lá, fala. E uma mulher como você, que é forte, mas mais estratégica e uma grande comunicadora,
que consegue fazer com que as pessoas parem e te ouçam sem se sentir, sabe? Sem ter não medo rola o de medo, você, né? Eu não tenho medo de falar com a Lian. Tipo, as pessoas têm medo às vezes de falar comigo. Eu falo, relaxa aí, cara. É muito. Você ensina muito pra gente, acho que pra todas as mulheres. E, além de tudo, é um exemplo de tudo. Mulher, mãe e a sua Acho que força. de força mesmo, as palavras, né? E Sem você sabe que eu não tô medo. com aquele discurso demagógico, ela é tão guerreira, maravilhosa, que eu sei que é foda, né? Que essa carga toda. E eu acho que estamos falando aqui repetidamente que o trabalho de maternar é um trabalho que precisa ser valorizado, que é o trabalho de transformação, é o trabalho de mudar o mundo. Então, obrigada por você ter vindo aqui, obrigada por você ser essa mulher maravilhosa e exemplo, inspiração pra gente. Obrigada pelo convite. Adorei conhecer vocês fisicamente, né? Sim. Pessoalmente agora. E eu acho que é muito isso, assim. Acredito muito na palavra, na escuta, mas acredito muito em tacar fogo também. Então, tamo A junto. gente tá A gente junto vai de te mãos ligar. A dadas. gente vai te ligar. Me chamem pra tacar fogo também. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.